Sejam bem-vindos a mais esse podcast. A gente está indo para o meio do mês 9, meio do mês de setembro, né? Estamos caminhando, chegando agora quase no meio do mês 9 de 2023. E se você está em 2056, como que está em 2056? Existe Brasil ainda? Existe Brasil ainda? As tragédias que estão acontecendo aí, eu prefiro... Você vai ver os noticiários e só tem paulada, porrada e problemas, né, cara? Às vezes parece que o Brasil é o que costumam falar por aí, não parece, pessoal? Se cercar o Brasil, vira hospício. E se cobrir o Brasil, vira um circo. É complicado. É um país bonito. As pessoas maravilhosas. Mas eu prefiro não comentar. Esse assunto leva a política e tal, então eu prefiro não opinar, mas eu vou ser sincero para vocês. Eu queria um Brasil diferente. No nível de bondade que as pessoas nesse país têm em seus corações. Eu penso muito sobre isso também. Às vezes as pessoas em terapia ou mandam mensagem para mim: as coisas estão difíceis, hein? Já virou uma frase normal. Não deveria, mas já virou uma frase normal, da normalidade. Chegar e falar assim: olha, tá difícil, hein? Tá difícil. Pô, mas quando a pessoa fala, porque tá mesmo. Então é muito preocupante muita coisa que está acontecendo. Muita coisa. Porque eu ouvi falar uma vez, e não deixa de ser verdade, que muita coisa que acontece agora precede coisas que podem vir mais agravantes, né? Então, caso tenha um mau cuidado ou mal gerido um país como o Brasil, ele pode não ser bom lá na frente. Então o que está acontecendo agora é percussão, é um prelúdio, é isso que é a palavra certa, é um prelúdio do que vai vir. Então, é isso aí. É como diz o nome daquele grande filme do começo dos anos 80, né? Apertem os cintos, o piloto sumiu. Porque é difícil, viu? É difícil. Eu queria bater um papo com vocês hoje. Pô, a gente tá num tempo, né, que, sei lá, falando de podcast, a gente tá indo para um bom tempo já, né? Eu acho que a gente tá caminhando para 4 anos que existe este podcast, esse aqui, o Mormon Uma Ova. E quando eu comecei esse podcast, quando não tinha podcast de ex-Mormon, não tinha podcast de ex-Mormon, eu fiquei pensando, e aí? E aí? Será que vai virar? E o virar meu não era ter audiência com números, é se eu ia ajudar alguém. Até hoje, é o mesmo sentimento quando eu venho, aperto para fazer a gravação aqui o botãozinho e falo assim: e aí? Dentro de mim, será que eu vou ajudar alguém hoje? Tá difícil para todo mundo. As pessoas estão cansadas. E eu fiquei pensando esses dias. Se eu venho aqui e falo 10, 15, 20 minutos, meia hora, e se nesse tempinho ajudou você a aliviar um pouquinho os seus problemas, às vezes eu trago mais, mas às vezes você consigo aliviar um pouquinho os seus problemas, ou você conseguiu distrair um pouquinho, talvez até com coisas importantes, porque a gente fala de coisas, quem está aqui muitas vezes viveu as coisas que a gente... Então, se eu conseguir ajudar de qualquer forma, tá bom mesmo, tá bom. E é isso, eu fico preocupado, porque eu não sei como é que vai ser lá na frente. E nem quero saber, mas tenho medo.
Tenho medo de verdade. A gente está naquela época que está muito difícil. Tem gente que está com tanto problema na vida, mas tanto problema, que é aquele negócio, né, cara? Se você ficar dando tchauzinho para avião na rua, a rodinha cai na sua cabeça do avião. É complicado. Às vezes as coisas estão difíceis mesmo. Mas é isso, né? Houve um tempo, se você parar para pensar, houve um tempo na sua vida que você se preocupava menos, né? Você se preocupava menos. Eu fiz um episódio aqui, no passado, será que foi o episódio passado? Ah, não sei. Nossa, eu sou tão ruim com... Eu não consigo lembrar os episódios que eu fiz assim, se foi muito tempo, se foi o anterior, e é que eu falo de tanta coisa, né? E eu tô pulando uns dias aí, perdão pessoal, mas tá difícil, né? Eu sempre tento falar todo dia, mas... E eu fiz um episódio que eu falei que teve uma mulher que ela sofreu muito lá e ela mandou uma mensagem pra mim, na igreja, né? Sofreu muito na igreja porque ela queria fazer parte integrante das panelinhas. E o carro dela, a gente falou sobre isso, né? Que ela comentou do carro dela. Ela não tinha um carro bonito, era um carro velho, servia para o que ela fazia, só que ela via que a panelinha e tal, todo mundo tinha um carro mais bonito e tal, e o líder dela, quando foi renovar a recomendação, entregou tal, tá tudo certinho, mas deu aquele negócio, né? Que ela jogou aos ares ali, falando para ela, olha, tá na hora de trocar o carro, hein? Tem um carro mais bonitinho. O que o cara pensou? Será que o líder achou que ele ia ajudar ela, incentivar ela? Ou ele jogou a autoestima dela lá para baixo? Deixou ela com aquele sentimento de inferioridade? Já, né, agora ficou mais, por ele ter falado isso, ficou mais descarado ainda. Se ela já pensava isso ou imaginava, já ficou claro. Nossa, todo mundo olhava meu carro, porque ele não é bonitinho, ele é um carro velho. Mas é o que ela usava para levar os filhos na escola, trabalhar. E aí, teve uma pessoa no YouTube, tá? Teve uma pessoa que deixou um comentário. Tá lá, pode ir lá agora. Não vou tirar, eu dei coração pra você, viu? Você que tá ouvindo aí seu comentário, eu dei coração pro seu comentário. Mas você comentou, precisa entender isso. O que a igreja tem a ver com isso? Ela batizou numa igreja que era para acolher, e lá naquela igreja onde ela frequentava, tinha as pessoas que tinham panelinhas, ela precisou se sentir parte integrante de uma panelinha, fez de tudo para renovar a recomendação do templo para ela, foi lá e conseguiu renovar, estava digna, e o raio do bispo da igreja foi e falou aquilo, tudo tem a ver com a igreja. Então, você que comentou aí, respondendo seu comentário, obrigado por comentar sempre, tá ouvindo o podcast aqui, mas o que tem a ver com a igreja? Tudo. Até os problemas emocionais que ela deve carregar até hoje tem a ver com a igreja. É isso. Bom, resumindo, como que tá as coisas? Será, né? Assim, como que estarão as coisas? É a melhor pergunta. Começamos falando de que as coisas que acontecem agora é um prelúdio do que está por vir, né? Então, fico pensando a respeito disso. Onde vamos parar? Acho que essa é a pergunta da atualidade, né? Se a gente parar para ver. Por mais que você faça, às vezes, planos, metas, tá indo. Mas a pergunta ainda acho que é essa. Já há um bom tempo. Onde vamos parar? Onde a gente vai parar, minha gente? Onde? Você conseguiria responder isso? Vamos fazer o exercício aqui, quem quiser responder. Tá no YouTube? Comenta aí, tá no Spotify, manda lá no Instagram. Mas responde aí. Onde vamos parar? Onde vamos parar? Obrigado por ouvir esse podcast.
A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.